Dário, boa noite. Já entrou aqui. Boa noite. Deixa eu já mandar um convite aqui. Para o Dário, que é meu convidado hoje para falar um pouquinho sobre Enneagrama, Raio 1, e a gente vai falar um pouquinho também sobre carreira e essas características do Raio 1. Vamos conhecer o Dário também. Ô Dário, eu vi que você está aqui na live, mas eu não estou conseguindo te mandar um convite para participar. Veja, por favor, se você consegue. Aí no teu Insta tem um botão falando pedir para participar ao vivo. Vê se você localiza, por favor. Ó, Dário, vê se você consegue localizar esse botão para participação ao vivo, por favor. Veja se você consegue aí no teu vídeo. Porque não está disponível para eu te convidar. Não sei por... Ah, agora tá. Dário, que é o meu convidado hoje para a gente falar um pouquinho sobre Enneagrama, carreira e o raio 1, né? As características desse raio, conhecer um pouquinho melhor. Boa noite. Enquanto o Dário verifica, eu já mandei o convite, Dário. Se você subir alguma coisa para você aí entrar ao vivo, pode aceitar. Acabei de mandar. Enquanto o Dário está verificando lá o convite, né? Nessa série de lives sobre o Enneagrama e carreira, hoje a gente vai falar do raio 1. Então, eu queria contar um pouquinho para vocês o que é o Enneagrama, a princípio, né? Então, o Enneagrama é um instrumento, uma ferramenta de autoconhecimento. É um símbolo muito antigo, com origem até incerta, né? Alguns pesquisadores dizem que ele tem origem no Antigo Egito. No Ocidente, ele é mais conhecido pelo Enneagrama das personalidades, onde ele traz 9 tipos de personalidade e cada um de nós aqui no planeta, né? Cada um de nós nesse mundo, nos encaixamos em um desses tipos, em um desses 9 tipos, e trazemos características, trazemos a essência desse tipo. Mandei novamente o convite, Dário, vê se agora você consegue aceitar. Aí, aceitou. Oi, Boa tudo noite, bem? Dário. Tudo bem? Tudo bem, desculpe, tentei no computador, mas não sei por qual motivo não funciona lá. Está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, Dário, você me ouve? Sim, sim, perfeito. Ah, que bom. Que bom. Primeiro quero te agradecer, né, por aceitar o meu convite para vir contar um pouquinho aqui, conversar um pouquinho comigo e mostrar para nós algumas características, algumas motivações, para a gente falar um pouco sobre o raio 1, né, que é o teu raio predominante. Então, primeiro, Dário, meus agradecimentos aí sinceros, sei da tua agenda e, enfim, muito obrigada por estar aqui hoje. E aí, eu tô falando um De pouquinho, Dário, nada? pode falar, por favor. Não, não, de nada, um prazer estar aqui Ah, com todos vocês. que bom. E aí, Dário, eu estava falando um pouquinho aqui, dando uma breve introdução do que é o Enneagrama, né? A princípio, para as pessoas que ainda não conhecem essa ferramenta terem uma noção, aí antes da gente começar a falar um pouquinho mais e aprofundar um pouco mais no raio 1. O Enneagrama é um instrumento, é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Conhecida aqui no Ocidente
mais pela questão das personalidades, né? Que ele traz 9 tipos, 9 pontos aí de personalidades, e que cada um dentro do planeta, cada um de nós dentro desse planeta nos encaixamos em um deles com predominância. Todos nós temos um pouquinho de cada um deles, né? Porém, uma dessas frequências, um desses pontos vibra de forma predominante em nós, né? E aí nós trazemos essas características, essas motivações e essa essência como contribuição aqui, né, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar do raio 1, né? Ainda estamos na tríade corporal, na tríade das pessoas que se relacionam com o mundo prioritariamente através do corpo, através do movimento, através dessa energia corporal. E fechando a tríade aí que a gente veio do 8, 9 e hoje o do 1, a gente entra nesse raio, né? É um raio que, em essência, né, ligado à sua essência, em níveis elevados de consciência, tem uma conexão muito grande com a pureza, né? Com a pureza, com algo limpo, cristalino, angelical, algo íntegro, né? Com princípios, valores de integridade, do sagrado, né? Então, anjos, acho que se tivesse que escolher um tipo de música para representar o raio 1, seriam com certeza as músicas clássicas, seriam corais, né? Então é um raio que em sua essência ele é ligado a esse tipo de beleza, né? A esse tipo de sacralidade. E que quando ele se desconecta dessa essência, desse todo, e vem aqui para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, existe esse choque, essa ruptura com o que é puro, com o que é belo, com o que é angelical, e de repente eu estou num mundo aonde eu me desconectei de tudo isso, né? E essa desconexão da pureza, da sacralidade, do que é íntegro, né? Traz uma dor para o coração do uma dor, e essa dor sequestra esse centro emocional, sequestra esse coração, e o começa na persona, isso já em níveis mais médios, aí baixos de consciência. Essas pessoas do raio 1, elas podem começar a olhar para o mundo, começar a olhar para si mesma e sentirem que tem algo errado, sentirem que não tem pureza, de que o mundo, como elas já eram a própria pureza, a própria sacralidade, elas olham e entendem que não está íntegro, não está bom, né? As coisas não estão bem como estão, em si e no mundo, né? E aí, sendo da tríade dos corporais, esse centro emocional que é sequestrado por essa dor da desconexão do que é puro, coloca o corpo para fazer o movimento e atender essa dor, esse sofrimento, né? Então o corpo vai em busca dessa correção, o corpo vai num movimento de correção interna, que é através da repressão, eu não posso fazer, eu preciso me conter, ou da repressão externa, ou da repressão, não, desculpa, ou da correção externa, que isso aqui está muito sujo, eu preciso limpar essa casa, eu preciso limpar esse ambiente, eu preciso corrigir essa pessoa, esse grupo aqui não está fazendo certo, não está nas regras, eu preciso ir lá e fazer a correção desse grupo. Isso em níveis conforme ele vai espiralando e vai se desconectando dessa essência, que é a pura integridade, beleza angelical, né, que é essa essência que a gente falou aqui. Um dos pontos também do raio 1, ainda em níveis elevados de consciência, é a questão da disciplina, né? Uma questão de uma disciplina, mas no melhor sentido da palavra, né? Uma disciplina do sagrado, né? A disciplina dos samurais, a disciplina de que um ritual é sagrado, de que as flores são sagradas, de que o kimono é sagrado, né? De que a forma de se vestir, o detalhe, o impecável é uma forma de honrar o sagrado, né? Nessa disciplina. E conforme vai espiralando também a persona 1, né, que a gente vai, cada um de nós, dentro de cada um dos seus pontos, constrói uma personagem, né, constrói uma persona para conseguir sobreviver, né, nesse mundo. Então não tem nada errado com ela. A gente não tem ali a consciência, a gente constrói uma persona que faz a gente sobreviver aqui. E depois, conforme a gente vai fazendo um trabalho de elevação de consciência, de autoconhecimento, a gente vai podendo tirar um pouquinho dessas camadas, né, constrói uma persona que a disciplina passa a ser algo mais de repressão, né? De repressão a si próprio, de não permissão a si próprio e também no externo.
né? Então, trazendo esse contexto do raio 1 aqui, que tem todas essas características, tem muitas mais, né? Uma breve introdução aí desses pontos. O Dário é o meu convidado hoje, eu vou passar a palavra aqui para ele se apresentar. Sei que o Dário já está numa caminhada de autoconhecimento, numa caminhada de trabalho de consciência, de trabalho de expansão. Já fizemos aí 4 formações juntos, né? Tivemos aí o prazer de fazer todos os Enea Coachings, fizemos o Enea Trainer agora recentemente, então sei da caminhada que ele já está, e que a persona dele já está sendo aí, né, mais aliviada, mais relaxada, assim como a das pessoas que usam o Eneagrama para esse processo de autoconhecimento. E aí eu queria então convidar o Dário para se apresentar, para falar um pouquinho, né, quem é o Dário. E Dário, como o nosso tema aqui liga o Eneagrama à questão de carreira, queria que você contasse um pouco para nós da tua trajetória profissional, né, de como você escolheu a tua carreira, de quais foram as tuas passagens, como foram as tuas mudanças, o que você achar que faz sentido aí de dividir com a gente quem é o Dário profissionalmente, né? Também além da tua apresentação aí. Então, fica à vontade, eu queria que você se apresentasse para nós. Uhum. Muito obrigado, Karine. Bom, já você falou muito do tipo 1. O tipo 1 é aquele que, para estar bem, para estar feliz, precisa sentir-se bom e justo. E nessa procura, tenta ser perfeito e correto. Uma da maneira que é bem conhecida para nomear o tipo 1 é o perfeccionista, porque é aquele que precisa sempre procurar em tudo o que ele faz a perfeição. E essa busca, essa procura pela perfeição é tão forte que acaba inevitavelmente a querer que todo mundo seja assim, porque obviamente é o próprio filtro do mundo. E isso obviamente cria toda uma série de angústia para o tipo 1, que conhecemos bem, porque obviamente essa procura inevitavelmente vai ser frustrada e bastante rapidamente. Quem é o Dario? O Dario nasceu na Itália 55 anos atrás, assim, já que tem bastante caminho nas costas, girou o mundo, fez uma carreira fundamentalmente corporativa em diferentes empresas, e depois de muito navegar em vários continentes, em vários países, cheguei no Brasil no 2007 e aqui, de alguma forma, fiquei. Fiquei dirigindo uma empresa na qual saí no 2018 para me dedicar finalmente, pela primeira vez na minha vida, a algumas coisas diferentes de um ambiente corporativo. Então, um caminho grande de um ponto de vista geográfico e linguístico, que chegou por várias questões da vida no Brasil. Que bom, Dário, que bom dividir. O Dário tá dando umas interferências. Eu não sei, você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi? Como que tá? Porque tá Estou no dando um Wi-Fi. pouquinho de no Wi-Fi. Quer tentar trocar? Porque Estou no Wi-Fi. tá dando para escutar, mas tá ficando robotizada um pouco a tua voz. Vê se. Estou no Wi-Fi e não consigo fazer melhor que assim. Não? Não, tá bom. Tá dando para entender, tá dando para falar. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Pode relaxar que não tem problema nenhum, porque a gente está te entendendo. Perfeito. E gostei muito da tua contribuição aí, né? Dessa vivência internacional, da carreira no corporativo como diretor, né? De uma das empresas, dirigente Sim. de uma empresa durante alguns anos, e depois agora você está se permitindo fazer alguns trabalhos fora do mundo corporativo, né? Ou, na verdade, para o mundo corporativo, porém fora dele, né? Algumas coisas nesse sentido.
Ô, Dário, e como que é? Você falou que você foi diretor, foi dirigente aí de uma empresa por muitos anos, né? Eu queria entender como Sim. que foi para você e quais características que você vê do Raio 1 que te influenciaram nessa liderança. Então, se eu pergunto para você hoje, Dário, como é o líder 1? E aí pode ser o que foi antes, né? Tipo, como eu era na minha persona e como eu sou agora, né? Então, o que que é um líder 1? Né, que vibra predominantemente no raio 1, Dário, para você? Como você era? Como O era o líder Dário, né? 1, tentamos, para facilitar as coisas, dividir os lados positivos do lado negativo. O lado positivo do líder 1 seguramente é uma grande e profunda integridade. Integridade moral, integridade nos valores, integridade no respeito das pessoas e no bom tratamento ético e relacional de todo mundo. E integridade também no cumprir a palavra, no cumprir a missão. Para um, seguramente, missão dada é missão cumprida. E todo mundo que trabalha com um está acostumado que o trabalho aceito pelo um momento que fala que sim, o trabalho vai ser feito. E normalmente vai ser feito sempre bem, melhor do as expectativas que ele recebeu. Porque essa atitude do um é um líder que tende a liderar pelo exemplo. Por quê? Porque ele, um se cobra ele mesmo. Então, principalmente tem que fazer bem ele. Claro, depois cobra também a mesma coisa dos demais, mas é muito difícil predicar bem, querer as coisas e depois ele mesmo não ir na mesma direção, ou não estar junto do time, ou não trabalhar até fisicamente hora extra e duramente com todos os liderados. Então, é um comprometimento total. Esse é o lado bom do líder 1. O lado menos bom do líder 1 é a rigidez, que traz consigo várias coisas. Com a rigidez vem dificuldade de ver as coisas de forma diferente, às vezes a dificuldade de ouvir, que não é tanto um desejo de não ouvir, ou uma incapacidade total de ouvir, é que como que o tempo é pouco e temos uma missão para cumprir, o trabalho para fazer, fazemos assim porque é justo fazer assim. E tudo que o um acha, entre aspas, diferente do justo ou certo que ele já identificou, de alguma forma atrapalha. Então, é para se desconsiderar no momento que não tem tempo para perder em detalhes. E isso acaba, obviamente, causando atritos, mal entendimento, e uma certa rigidez no ambiente de trabalho, não? Então, medo, até pode ser visto um pouco como grosso, como bruto, coisa que não é quase nunca, mas esse é como é interpretado pelas pessoas. Eu seguramente, na minha parte inicial da carreira, era muito rígido, ou seja, ou as coisas eram do meu jeito ou estava errada. E no momento que estava errada, não, mesmo não falando, mesmo ficando calado, mas estava bem claro para todo mundo que as coisas não estavam
indo para a direção certa. Então, isso causava um ambiente que seguramente não era legal, não era positivo, não era bom. Com o tempo, obviamente, com a experiência e, sobretudo, tendo mais responsabilidade, comecei a ouvir mais, prestar mais atenção, me pôr mais cuidado para outros pontos de vista, permitir-me mesmo dizendo, bom, Dário, você já sabe que tem que ser feito assim, mas vamos escutar de verdade, vamos ver, e dentro do possível vamos a compartilhar essas visões dentro do time, tratando de pôr juntos a decisões em uma mesa. E isso foi obviamente transformador, mudou muito, mudou a relação com os meus colegas, mudou a relação com o time, com o ambiente no geral. Isso melhorou muito as coisas. E aí é quando conseguindo controlar esses elementos mais negativos, todo o positivo do como dizer, assume a sua grandeza natural. E se via um líder muito respeitado, muito carismático, muito amado de um ponto de vista, não amado para ser legal, porque realmente como dizer, é uma pessoa emocionalmente, afetivamente aberta, é uma pessoa que abraça, é uma pessoa bastante rígida. Por quê? Porque entre as coisas certas é também uma certa distância entre as pessoas. Então, dependendo do papel, se está em uma posição de alta liderança, raramente se permite de estar perto dos colegas ou dos subordinados. Mas, mesmo assim, é respeitado porque pessoa eticamente correta, responsável e muito trabalhador. Então, isso é onde se ganha o respeito de todo o povo. Que bacana. Obrigada, Dário, por esse compartilhamento. Você trouxe tantos elementos com clareza, né, de que e mencionou alguns pontos aí, e aí queria dar essa visibilidade de que a grande mensagem dele é a própria vida dele, né? É o exemplo, como você trouxe bem. Então, Sim. ele primeiro faz com ele é o exemplo de como tem que ser feito, ele é o exemplo de como seguir esses princípios, e isso faz com que, mesmo com essa distância que ele considera que é a correta, né, que dentro dos conceitos tem que existir esse respeito ao espaço do outro, ao seu próprio espaço, existe essa distância dentro do ambiente corporativo, ainda assim se torna um líder aí muito respeitado e muito, de alguma forma, até querido, né? Por ser tão íntegro e ser tão exemplar. Isso torna uma pessoa admirável, né? Dentro do ambiente de trabalho. Trouxe com bastante clareza aí bastantes elementos. Muito legal. Muito bacana. E Dário, e também consegui ver a linha do tempo, né? Do que você falou. Poxa, ele tem essa característica aqui positiva, ele tem essas que não são tão positivas, porém que eu fui conseguindo transformar durante a minha trajetória na liderança, fui conseguindo ouvir, fui conseguindo ter um pouco mais de flexibilidade para pelo menos ouvir os outros pontos de vista e ver se tem alguma coisa a acrescentar, né? Então, deu para sentir Sim, mesmo. normalmente são momentos de mudança que vêm por algumas, como dizer, por algumas crises, que seja no ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho, vem de algum momento forte que cria uma mudança forte na vida do. E acho, pela minha experiência seguramente, mas também conhecendo outras pessoas tipo dentro da empresa, que dificilmente digamos, no seu dia a dia consegue
ter consciência desse elemento. Às vezes pode vir por um trabalho feito, como dizer, de alguns cursos, algum elemento que coloque ele com as costas na parede dentro da empresa e que mostre para ele algum curso, algum mentor, algum professor que consiga mostrar para ele o que essa rigidez causa no ambiente de trabalho, ou, repito, por alguma trauma externo, alguma crise que pode ser também externa da empresa, onde fica improvisamente vendo coisas que antes não enxerga. Estava na escuridão e vê e consegue ver com os próprios olhos qual é o comportamento dele, ou melhor, como é visto pelos demais o comportamento dele e, sobretudo, quais são as consequências. E aí, obviamente, isso machuca bastante, não? Porque uma pessoa que pensa de ser justa, boa, até perfeita, como ideia maior, e que vê que não é absolutamente assim, isso cria uma forte dificuldade, uma forte crise no tipo. E aí são as crises positivas da vida que fazem sim que comece um percurso de mudança. Para mim aconteceu de maneira bastante forte por vários motivos, e foi tão forte que eu lembro que dentro da empresa todas as pessoas ficaram muito maravilhadas dessas minhas mudanças, até que várias pessoas tiveram a coragem de dizer: seu Dário, o que está acontecendo? O senhor mudou muito, como é que isso aconteceu? E foi muito emocionante, muito bonito tudo isso, né? Então, repito, eu tive a sorte de passar por isso, e, e são momentos de grande transformação. Que lindo, né? É lindo ouvir esse compartilhamento, essa transformação, esses feedbacks. E aí, Dário, você falou uma questão, né, de perfeição, você trouxe aí na tua fala, né, de perfeição, e a ideia santa do Raio 1 é a perfeição, mas é uma perfeição com aceitação, né? É uma aceitação de que tudo é perfeito como é, né? Então é olhar para tudo e entender, poxa, tudo é perfeito como é. Porém, em níveis mais médios ou mais baixos de consciência, essa aceitação da perfeição e essa ideia santa tem um acesso um pouco mais difícil, né? Como que é a tua relação, Dário, e como que isso foi e é na tua vida, essa característica, essa ideia santa, né? Quando a mente do consegue ficar um pouco mais limpa, ela acessa essa ideia e consegue olhar e perceber que tudo é perfeito como é, aceita essa perfeição, né, do branco e do preto, a perfeição, e aceita essa dualidade. Como que é isso para você, Dário, essa ideia santa? Mas isso vai um pouco acompanhando essas mudanças que falei antes, e E pode ser no contexto penso que pessoal também, tá? Pode ser no contexto, essa pode ser no contexto pessoal, profissional, como você quiser trazer. sim, penso que passa muito, primeiramente, por esse rigidez inicial, não? Do tipo 1 é um nível de consciência médio baixo, onde tem aquela coisa, cada coisa tem uma maneira, que obviamente ele pensa, tipo 1 pensa ser a maneira justa, perfeita, certa de fazer as coisas, então automaticamente qualquer maneira diferente é
não só imperfeita, mas errada, injusta, está fora de tudo. Então, a primeira mudança é isso, entender que não tem só uma maneira de fazer as coisas, mas tem várias maneiras. E as várias maneiras podem coexistir. E, às vezes, obviamente, tem outras maneiras que ele simplesmente não considerou ou não podia considerar por qualquer motivo. Então, começar a ouvir, como eu falei antes, a olhar, a não dar muita seriedade na própria posição, esse é o início de um caminho. E depois, esse caminho virtuoso traz uma visão muito mais, como dizer, de serenidade, de tranquilidade. Por quê? Porque essa capacidade de enxergar as coisas certas do tipo 1 dá uma grande habilidade em considerar cenários diferentes, situações diferentes. Enxergar um pouco além do que muitas pessoas enxergam. E quando isso se conjuga com essa maior consciência e maturidade de poder aceitar também os demais, o certo, que obviamente não existe, mas existe uma coisa mais próxima do certo, vem a ser não mais, como dizer, determinada, definida, absoluta, mas via a ser muito mais relativa e, sobretudo, muito mais social, aberta ao próximo. Ou seja, para fazer um exemplo, é muito mais profundo e grande e valioso chegar junto a um resultado com as outras pessoas que chegar só porque eu sabia que estava certo. Então, essa fase de abraçar, no caso de uma empresa, pode ser os colegas, pode ser os subordinados, no caso da família, obviamente, a esposa, os filhos, ou outros parentes. O caso de acompanhar as pessoas, cada um com a própria velocidade, cada um com as próprias capacidade, habilidade, mas ter a flexibilidade antes de tudo e depois a abertura para caminhar junto é muito mais profundo, é muito mais belo, dá muita mais satisfação que fazer as coisas certas da maneira inflexível que é a prima. Perfeito, Dário. É muito bonito o que você trouxe, assim, reflexões. É melhor ser feliz, né, Dário? Às vezes a escolha é ser feliz ao invés de ter razão. É um ditado que a gente tem aqui no Brasil, que eu não sei se você conhece, que talvez o que você trouxe está muito ligado a isso, né? Muitas vezes eu não vou pelo caminho que, na minha visão, eu sei que é o certo, é o desejável, mas eu vou por um caminho onde eu estou com as pessoas, onde eu estou com quem me importa, e isso é o belo, né? A jornada em si talvez seja até mais bela do que o resultado, né? Perfeito, coisa muito Seguramente. linda, muito lindo. E você falou que quando você começou a trabalhar essa questão de aceitar outros pontos de vista, começou a trabalhar essa aceitação e essa perfeição, começou a brotar em você a virtude do coração 1, né? Que é essa serenidade, né? Então, a virtude do coração 1 é realmente essa serenidade e bondade, né? Então, é a serenidade e Sim. a bondade juntas, né? Acompanhadas aí
por essa ideia de aceitação, por essa ideia de que tudo é perfeito como é. Muito bacana. Ô, Dário, agora falando um pouquinho de dia a dia prático, assim, dizem que né, que um dos exercícios para poder entender como que ele funciona na persona, acho que você já deve ter ouvido o nosso professor falar desse exercício, que é você pegar ir numa farmácia ou no mercado, pegar um shampoo, tirar da prateleira, ir lá e colocar ele na prateleira errada, né? Ou tirar alguma coisa da área da farmácia do creme e pôr lá na área de pasta de dente, né? Fazer esse movimento para dizem que é um exercício que é difícil. Mas aí, claro que cada um tem o seu ponto aonde é difícil, né? Então, para alguns, pode ir lá pegar, colocar, e para outros tem outras coisas. Como que essa característica de correção, né? De ser correto e de ter que fazer esse processo todo correto apareceu no teu dia a dia prático, Dário? Aparecia ou aparece? Né? O que que era difícil para você fazer ou o que que é difícil ainda para você fazer que esbarra nesse princípio aí, das tuas regras, dessa correção do Sim, o mecanismo que é uma óbvia consequência de procurar essa perfeição, de ser uma pessoa que vê, que enxerga só a maneira certa de fazer as coisas, faz que seja um grande apaixonado pelas regras, não? Pelas regras, pelas normas, pelos procedimentos. Então, tudo tem que ser regulamentado, procedimentado e, obviamente, acompanhado, seguido e tudo. E ele, obviamente, via uma pessoa, é uma pessoa quase sempre muito disciplinada. Por quê? Porque seguir as regras com disciplina dá uma tranquilidade no coração, dá uma serenidade para que ele precisa, porque senão a vida seria muito difícil. E, claro, como vimos antes, que o fato que ele respeita as regras e os demais muitas vezes não respeitam as regras, isso cria a famosa paixão do que é a ira, a raiva. Raiva porque os demais não seguem as regras, não, não cuidam disso. E que depois deriva o ressentimento, ou seja, fica muito mal, fica muito frustrado e lembra perfeitamente de tudo isso e leva esse peso por muito tempo, né? Isso é a situação típica do no meu caminho é seguramente assim, mudou muito nos tempos, agora não é mais assim. O exemplo que você fez, que o professor chamou ir no supermercado, pegar uma coisa, colocar em outro departamento, eu posso fazer cada dia, não tenho problema nenhum. Claro que não, essas coisas estou muito flexível, muitas coisas. E, o que pega mais para mim e que fica ainda muito forte é quando passamos, ou seja, um comportamento de outras pessoas passa em cima de valores que são importantes. Não, eu acho esse não é uma coisa negativa, claro que tem que ser relativizada. Antes, o ver certas, pensamos a violência, a crime ou a situações políticas de um certo tipo, era pesado para mim muitos anos atrás, continua sendo pesado agora, mas obviamente agora tenho outros mecanismos para não acumular uma mágoa, um mal-estar
forte em mim. Ou seja, sim, fico mal naquele momento, não aceito certas coisas, mas depois analiso, faço, vejo se posso atuar de alguma forma, e se não posso atuar, vou para frente, ou seja, não levo isso como um peso para mim e para as pessoas que estão junto de mim. Não. Então, isso faz parte do caminho, e eu repito, acho isso positivo, porque os valores, ao final, são as coisas importantes para qualquer ser humano, não só para o NA tipo 1, e o respeito para valores verdadeiros tem que ser mantido e tem que ser elevado. E entender essas diferenças, não? Que faz parte, obviamente, não só para o tipo 1, mas para qualquer pessoa, entender de verdade quais são as coisas importantes da própria vida, da própria experiência como ser humano, não só como indivíduo, mas sobretudo dentro de um ambiente social, que pode ser o nosso pequeno entorno, o familiar, ou a empresa, ou a comunidade, até nacional, ou até mundial, né? Então, ter, como dizer, consciência desses valores, um profundo respeito por esses valores, mas também uso uma frase um pouco forte, não carregar o mundo em cima das próprias costas, é um caminho que para um é importante. Gratidão, Dário, pela partilha, foi muito esclarecedora aí, né? E essa questão dos valores que são importantes para o né? Dos princípios, desse princípio de integridade, do princípio que envolve até uma questão de cidadania mesmo, né? De ser um cidadão do mundo, de trazer isso para o mundo, de ancorar esses valores de forma tão firmes, né, que tem no acho que para todos são importantes, né, para todas as pessoas são importantes os Claro. valores, e todo mundo tem um pouquinho do raio 1, todos nós temos um pouquinho de tudo, mas o 1, ele ancora isso de forma muito firme, né, a gente vê aí nos uns de elevadas consciências, alguns exemplos aí para a gente colocar, que é o Gandhi, né, que é classificado aí por algumas escolas como um tipo 1, então, em que a vida dele é a mensagem dele, né, e de que como ele também ancorou fortemente os princípios que ele acredita nesse mundo, através do próprio exemplo, através da própria vida, né, é diferente, a forma do não é usar as mesmas armas, né, do outro, é ancorar na própria vida aquela mensagem e fazer essa correção do mundo, aí fazer essa correção, isso falando aí com o trabalho já de consciência, como eu faço essa correção através do meu exemplo e através daquilo que eu posso influenciar, né, e mostrar para o outro e ancorar esse valor tão fortemente que ele vai se espalhar, que ele vai ressoar com as pessoas. Mandela também, né, classificado No por algumas final, escolas. simplificando um pouco, mas acho que essa mudança matemática do é a verdadeira essência do não é transformar a ira, a raiva que tem naturalmente em atividade, em boa atividade, em ação. Ou seja, eu repito, isso nos valores importantes, nas coisas importantes, que obviamente são diferentes por cada pessoa, mas algumas são iguais para todo mundo, né? Então, nas coisas importantes, não, como dizer, gastar energia julgando ou ficando irado ou predicando à direita, à esquerda, que isso não pode ser assim, não pode funcionar. Mas transformar isso de maneira muito, muito clara, muito evidente, eu acho que essa é a passagem bela do em dizer, posso fazer algumas coisas para mudar a situação? E se sim, fazer.
E se não, porque não dá, porque é uma coisa que é impossível ou improvável para ser feita, não, não, não ferir-se, não machucar-se e não machucar também, obviamente, as pessoas que estão em torno do tipo 1. Perfeito. Belo caminho, né? Para um raio um, para um tipo um, né? Essa matemática. Muito bom. Ô, Dário, e agora, assim, né? Você está trazendo para a gente aqui, Dário, o que eu consigo perceber, você está trazendo, assim, um antes e depois, né? Na tua fala, dá para entender o antes, né, da tua experiência dentro desse raio e como você foi indo e transitando para o depois. Então, você conta para a gente em cada uma das tuas falas, em cada um do teu exemplo, um caminho, né? Se a gente presta atenção, a gente entende o caminho que está sendo feito, o caminho e a jornada que está sendo empreendida aí corajosamente por você. E aí, Dário, tem uma pergunta aqui, né, que é em relação ao mundo corporativo, ao mundo profissional, ao mundo, né, que envolve a nossa esfera do trabalho. E qual é a contribuição? Acho que vai ser um pouco do resumo, ou um pouquinho de tudo que a gente já falou, porque a gente trouxe já todos os elementos, virtudes, a gente trouxe a paixão aí da ira, né? Então você foi trazendo para a gente todos os elementos do raio um, né? E aí uma pergunta que talvez seja apenas um resumo ou uma repetição de alguns pontos, qual é a contribuição, né? O que você acha que o raio um, as pessoas do raio um têm como contribuição principal nas áreas profissionais, no mundo corporativo, no mundo do empreendedor, enfim, na área profissional, qual é a maior contribuição que o um pode deixar, na tua opinião, Dani? Como líder, enfim, Ah, eu penso que no momento que consegue fazer esse caminho de transformação, pode ser uma verdadeiro exemplo para qualquer organização. Então, uma pessoa ficando dentro de uma organização, além de ser ele um exemplo de virtude no geral, mas tem também uma forte sentido de justiça e de harmonia dentro da organização mesma. Ou seja, uma pessoa que muitas vezes, claro, não sempre, mas muitas vezes pode ter muito cuidado, muito carinho para dar oportunidade para todo mundo e, obviamente, ajudar mais quem tem mais capacidade, habilidade para poder fazer um caminho de crescimento dentro de uma organização. Então, essa justiça não é só do né? Tem outros eneatipos, mas essa justiça junto com essa capacidade analítica de ver a situação, dá ao líder dentro de uma organização uma grande possibilidade. E depois eu penso que um certo estágio da vida de um profissional, que é um pouco também a minha situação agora, ou seja, eu saí da empresa por vários motivos, mas também porque, de alguma forma, eu, dentro da empresa, podia ajudar a minha organização, a minha empresa, coisa que fiz e de alguma forma fui também reconhecido para fazer isso, mas saindo e começando um caminho agora de mentoria, de assessoria, a ideia é de, pelo menos, tentar ajudar a mais empresas, a mais organizações, poder ser um momento de mentoria e de ajuda para muitas mais pessoas.
Isso conjugando um pouco tudo, obviamente, o que é o meu caminho pessoal e a minha experiência, onde se junta, além do seu tipo 1, obviamente, uma experiência corporativa e como dirigente dentro de uma empresa. Então, o tipo 1 tem esse chamado, que não é só do tipo 1, também outros tipos têm uma atitude que é parecida, mas acho que é um chamado bastante comum para muitas pessoas que conseguem iniciar esse caminho de crescimento. Que ótimo, Dandara. E é uma grande contribuição, né? Uma grande contribuição aí que você vai fazer com as lideranças, com o mundo corporativo, para trazer essa consciência, né? Para trazer essa saúde corporativa, né? Esse bem-estar corporativo que vai gerar resultado, porque, né, tem toda essa ligação, né? Saúde e bem-estar gera produtividade, geram pessoas que fazem, pessoas que estão conectadas ali com aquele compromisso. E você trouxe um elemento muito bacana do também, que a gente ainda não tinha falado, que é essa questão da justiça, né? Para o essa questão Sim. da justiça é muito forte mesmo, todos outros tipos têm, mas o 8 também tem essa questão de justiça muito forte, mas é mais uma justiça. A diferença da justiça do 8 é que é uma justiça mais voltada para a defesa dos fracos e oprimidos. E o 1 não, o 1 é uma justiça, Sim. assim como aquela figura que representa a justiça com os olhos vendados, né? É uma justiça imparcial. É uma justiça que vai pesar de Sim. forma racional e imparcial aquilo que é justo dentro de cada situação, né? Não tem uma parcialidade, é uma justiça realmente, e um dos nomes do em algumas escolas é o racional, né? Uma grande capacidade racional que você trouxe muito bem aí na tua fala. Sim, quando tem uma certa. Já quando uma pessoa tem resolvido certas características, porque obviamente um tipo 1, um certo nível de consciência, mesmo querendo ser, ou pensando, achando-se uma pessoa justa, às vezes acaba sendo a pessoa mais injusta do planeta. E tendo esse caminho, assumindo uma consciência e uma capacidade de visão diferente, ouvindo mais, consegue ser muito mais equilibrado e trazer esse, essa avaliação, então, ao final, essa justiça de forma mais espalhada, harmônica e equilibrada para todo mundo. E essa é uma característica muito bela do tipo 1, claro, quando consegue elevar-se da Elevar própria um pouco a individualidade, consciência, né? E fazendo o da própria trabalho gaiola. fazendo esse trabalho de elevação de consciência, né, Dário? Que espiralando para cima, vamos dizer, né, nos níveis de consciência, né? Porque antes disso a Sim, com sempre capacidade de... cuidado, porque tem que ser um pouco de humildade, um pouco de dúvida, tem que ficar sempre presente, porque não tem ninguém como o tipo 1 que pensando de já ter feito muitas coisas, você pensa perfeito, porque a perfeição, voltamos a lembrar que é a característica principal do tipo 1. Então, é, ter essa capacidade de criar as dúvidas, não? De ter pessoas ao próprio redor que conseguem fazer esse espelho, esse controle importante. Que bom. Para fechar, Dário, eu queria só que a gente falasse um pouquinho de como é para você o mecanismo de defesa do tá? Para a gente poder fazer essa última pergunta. O mecanismo de defesa do que é a formação reativa, que é a contração mesmo, né, muscular. Acho que quando vem essa ira, eu vi algo que eu não concordo, que no meu conceito está errado, e acho que você já deve ter trabalhado muito isso, então traga aí no teu ponto de vista. Eu vi algo que eu não concordo, aconteceu algo que eu não concordo, meu coração se enche de ira, o meu corpo quer se movimentar, porque eu sou um corporal, mas ao mesmo tempo isso não está certo, não está certo eu intervir, então eu reprimo isso e aí eu
trava um pouco aqui, né? Os ombros trava um pouco aqui, que foi o que você até mencionou no começo. Por mais que o tipo 1 não fale que ele não gosta, as pessoas percebem. E acho que talvez por esse mecanismo de defesa mesmo do corpo, né? Dessa formação reativa de da raiva ficar aqui preso. E como que é a tua relação com isso? E como que você trabalha isso? Enfim, como que é isso para o Dário? Na vida pessoal, na vida profissional, no contexto que você quiser trazer, Dário, por favor. Mas a formação reativa do para explicar de maneira muito simples, é o que está na frente de uma situação que ele não está agradando, que acha errada, que acha injusta, e a ira, surge essa ira, e a vontade, obviamente, natural de qualquer pessoa, e também do tipo 1, é de explodir, de gritar, de xingar, de fazer algumas coisas. Mas imediatamente é aí que nasce essa reação do 1 que diz, não, não posso xingar, não posso gritar, não posso fazer isso porque está errado, está ruim, tenho que comportar-me bem. Então, começa essa briga interna do 1, que é vontade de explodir, vontade de fazer, vontade de mudar essa situação, e o controle que ele faz. A consequência qual é? Que mais de qualquer outro eneatipo é muito evidente identificar o 1. Por quê? Porque é o irrigidimento do corpo. O 1, quando está na frente de uma situação negativa que ele não gosta, fica duro, rígido. E às vezes chega também a não conseguir falar, a não conseguir, mas a primeira reação é efetivamente a rigidez. Por quê? Porque é uma reação de compostura, de controle forte, e controlando-se fortemente nasce esse rigidimento. Isso é claríssimo. Agora consigo ver um em um ambiente social imediatamente, sem conhecer uma pessoa, nunca vi na minha vida, e vejo que é um pelo tipo corpo, de atitude, né? Pela formação dele. É muito óbvio uma vez que se conhece esse mecanismo. Qual é o mecanismo de defesa para essa situação que, além de tudo, além de ser desagradável, mas obviamente não ajuda o corpo, porque as costas, as colunas, o pescoço podem ter outras consequências, não? Bom, várias. O que faço sempre, o que aprendi a fazer já há muito tempo, é quando sinto essa rigidez, porque obviamente são mecanismos que são primeiramente completamente inconscientes, né? Não é que passa pela racionalidade, são inconscientes, e dependendo da entidade do que está acontecendo na frente do tipo 1, pode ser muito rápido, pode ser coisa que acontece em frações de segundos. Então é impossível, mas se é possível, com pouca de atenção, com pouco de exercício, com pouco de cuidado, reconhecer quando esse rigidimento vem. E aí, quando esse rigidimento vem, ter a costume não de racionalizar, porque já a racionalidade é lenta demais para conseguir controlar esse mecanismo, que é muito mais rápido, não? Mas um mecanismo bom é aquele de se movimentar a cabeça, levantar a cabeça, olhar para fora de uma janela, olhar para o céu, dependendo de onde está uma pessoa, se possível se movimentar, andar, caminhar, fazer algumas coisas. Claro, se você está em uma reunião, isso é mais difícil, mas tentar fisicamente demover o cenário. Ou seja, está olhando para as outras pessoas, uma reunião, acontece algumas coisas que cria essa tensão,
imediatamente olhar fora da janela, movimentar a cabeça, se possível dar uma meia volta Você na levantar para cadeia, pegar uma fazer alguma, água, levantar para pegar um cafezinho, levantar para dar uma. exatamente fazer algumas coisas. Por quê? Porque qualquer coisa funciona para começar a poder racionalizar, Entendi. raciocinar, dizer, não, não, peraí, não é isso, vamos ver o que é. Mas se deixa o corpo, se deixa essa rigidez tomar conta da pessoa, aí vira muito difícil depois reagir de um ponto de vista racional. Então, tentar controlar primeiro o corpo, tentar de não entrar nesse mecanismo, nessa espiral instintiva, que é esse rigidimento corporal, tentar fazer algumas coisas, respiração também, movimento, respiração, porque obviamente o rigidimento corporal porta sempre, leva sempre a um bloqueio parcial da respiração. O Zoom, quando está nessa situação, está em apneia, não respira. Então, Trava até a respiração aqui, né? Levantar a cabeça e dar uma respirada profunda já como dizer, interrompe esse mecanismo, essa espiral instintiva. E dá a possibilidade de raciocinar não, nas coisas, de não, peraí, não é bem assim, não é isso, não é tudo isso, ele pensa assim, mas... E tomar alguma iniciativa que seja mental, racional. Mas se não consegue parar esse mecanismo de sequestro corporal, porque é um verdadeiro sequestro corporal que um tem, aí fica difícil. Aí fica difícil, Aí porque fica aí na a espira, raiva fica no já... looping, né? Aí já vem o looping da raiva com a repressão, aí já vem desarma o corpo E e não, depois aí sim usa esse centro, essa racionalidade, essa imparcialidade que vai trazer essa justiça, serenidade. Ótimo, deixou sim, claríssimo esse mecanismo. e depois, de um ponto de vista mais geral, obviamente, mas isso vale não só para uma, vale para muitas pessoas, coisas como yoga, ou fazer exercício físico, sim, correr, bicicleta, sem exagerar, porque senão entra no profissionismo, mas fazer essas coisas cada dia, se possível, fazer um pouco de yoga e tudo, coisas que relaxam, que flexibilizem também o corpo. Qualquer atividade física que aumente a flexibilizar o corpo, de dança, qualquer coisa é positiva para um. Olha, dicas importantes, Dário. Ó, foi um prazer conversar com você, ter essa conversa. Eu venho já participando de alguns treinamentos de Enneagrama, venho participando aí de algumas formações, e nessa conversa aprendi muito mais sobre o raio 1, sobre as formas, sobre como ele funciona, né? Sobre esses mecanismos, o que é mais automático, sobre dicas de como sair um pouco da máquina. Então, Dário, não só a tua disponibilidade, a tua participação, o teu tempo e toda essa clareza que você trouxe, quero te agradecer por esse aprendizado que realmente foi para mim essa nossa conversa. Espero que, tenho certeza que contribui aí com outras pessoas que tiveram a oportunidade de assistir. Muita gratidão por você, enfim, ter topado aí e foi um prazer e um imenso aprendizado para mim. Muito obrigada, Dário. Um grande bem para mim, desculpem os meios técnicos um pouco insuficientes, mas foi o que deu hoje. Não, e foi ótimo, tá tudo certo, tudo é perfeito como é, né? Tudo é perfeito Sim, como é, e que aproveitemos essa conversa maravilhosa e para tirar dela todo esse aprendizado. Dário, muito isso obrigada. aí. Boa noite. A gente encerra por aqui, então. Tá bom? Gratidão Boa imensa, noite, Dário. obrigado, boa noite a todos.
Tchau, Boa tchau. noite, gente. Tchau, Dário.